Olá, meu amigo. Nunca falou que a boa é uma pessoa feliz. Assim como a Bíblia fala na Apocalipse 1:13, mas nós é feliz, nós que estuda a palavra de Deus. Obrigado por ter trazido esse tempo que é para estudar a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Então, nesse momento, como nunca entra nesse estudo profundo do livro Apocalipse, capítulo 12, estou convidando para não fazer nós hoje, para não fazer uma oração, tá bom? Vamos orar. Nosso querido Deus, obrigado por dar vida e saúde. Nesse momento, no que abre a palavra de Deus, por favor, concedendo entendimento para não poder conhecer mais como é que eu trato com o ser humano nesse fim dos tempos. Obrigado por tudo, abençoando e te pedinho em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela oportunidade de estudar essa palavra. Nas semanas passadas, não tenho tratado sobre... na semana passada, eu tenho falado sobre as 7 trombetas. E no teu diário que agora, você entra no capítulo 12, que está também mostrando um novo cenário, certo? Um cenário que tem mostrando como é que esse conflito se desenrola na história da humanidade. E a lição dessa semana está intitulado Satanás, um inimigo vencido. Nosso texto base dessa semana está no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse texto ali está retratando de que nós nunca devemos nos vida para além de aquele que desejar na palavra de Deus. Deus só falou assim, aquele que amar a sua vida, perderá, mas aquele que perde sua vida por causa do Evangelho, achará. Esse capítulo 12 que você vem estudar essa semana, está também mostrando esse cenário do grande conflito e essa implicância que está tendo na história do povo de Deus nessa vida ali nessa terra. Então, nós também entra no capítulo 12 que está mostrando que João hoje é um grande sinal no céu. Ele falou que hoje uma mulher vestida de sol, tinha lua debaixo de seu pé e tinha um coroa com 12 estrelas. Mulher na Bíblia tem retratado ou simbolizado o povo de Deus, ou também a igreja de Deus, que é a mesma coisa. No Velho Testamento, nós encontra na Jeremias capítulo 3, verso 20, que te apresenta Deus, te apresenta essa cabeça como o esposo ou como o marido do povo de Israel. E também no Novo Testamento, na 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 2, Paulo está falando um zelo que apresenta o povo de Deus como uma noiva a Cristo, como o esposo. Então, tanto no Velho como no Novo Testamento, mulher te representa o povo de Deus na terra. Agora, as mulheres retrataram como tendo sol, lua, coroa com 12 estrelas. Queria fazer uma alusão a sonho de José, quando hoje é um sol, lua e também que as 11 estrelas. Ele, claro, incluindo ele, que é agora 12 estrelas, mas como é 6 irmãos, é 11. E queria fazer alusão àquela parte ali que mostra que Deus tem escolhido Abraão e sua descendência, que é para ser o povo de Deus na terra. Uma outra alusão que ele faz é o livro de Cantares, capítulo 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Listen sim, está mostrando que Salomão descreve ser noiva como tendo o sol, na linguagem poética, como tendo o sol e também a lua. Essa parte, no livro de Apocalipse, que está falando, mulher vestida de sol e tem lua por debaixo dos pés e esse coroa com 12 estrelas, simboliza o povo de Deus durante todos os tempos, tanto que as tribos de Israel, como também no Novo Testamento, que os 12 discípulos de Jesus que bem representa agora Israel espiritual para nós hoje. Um outro detalhe interessante que está presente nessa mulher é que essa mulher está grávida, prestes para dar luz a um filho. Esse também é uma alusão ao Velho Testamento. Não pode abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 26, verso 17.
Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá grito nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. O que esse texto está falando? Isso mostra onde que João bateu as imagens do Velho Testamento para mostrar como essa mulher estava grávida para dar luz. Agora, um ponto interessante que eu gostava para não notava é que toda vez que João também introduz uma nova imagem no livro do Apocalipse, ele está fazendo uma breve descrição. Assim como já não hoje, breve descrição dessa mulher, que sabe, vestida de sol com lua e com coroa com 12 estrelas e também na ato de dar luz, ele também apresenta agora um outro protagonista desse grande conflito no tempo do fim. Ele está chamando de dragão. Ele fala que esse dragão, ele caracteriza esse dragão com 7 cabeças. Essa imagem também traram no Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo 7, verso 3 a verso 7, que mostra que os reinos do mundo que Satanás usa, que é para infligir dor e perseguição no povo de Deus. Por exemplo, que o primeiro animal que Daniel está hoje é um leão, tem uma cabeça. E também o segundo animal que está hoje é um urso, que tem outra cabeça, já faz 2. Também o terceiro animal que está hoje é um leopardo, que tem 4 cabeças. 4 mais 2 faz 6. E aquele último animal, que é aquele besta diferente de tudo que é outro, ele tinha uma cabeça. Então, fazendo tudo que conta, terá 7 cabeças. Então, ali no livro de Apocalipse, nessa descrição no capítulo 12, João só mostra esse dragão, que é Satanás, usando poderes políticos como aliados nos últimos dias para fazer guerra contra o povo de Deus. Outro detalhe interessante é que a flama tem 7 chifres, fazendo referência também a Daniel, mostrando que aquele último animal tinha 10 chifres, sendo que um cai e pareceu outro um chifre menor, um chifre pequeno. Então, tudo que ali é imagens tiradas do Velho Testamento, anunciando como que Satanás, através de poderes políticos, tem influência, ou seja, está fazendo perseguição e está causa sofrimento ao povo de Deus. Uma outra personagem inserida agora é o filho. Esse dragão fica de frente daquela mulher, está espera com que dê luz a um filho. E quando ele dá luz a um filho, a Bíblia está retratando que ele teve um cetro de o quê? De ferro. Esse cetro de ferro também é uma linguagem do Velho Testamento. E ele é tirado no livro de Salmos, capítulo 12, verso 9, que Deus só fala para o reinado davídico. Para Davi, ele também tem um poder de regenerações com vara ou com cetro de ferro. Então é simplesmente uma alusão. É bom que não entende que esses pontos ali pode ajudar a estabelecer uma base para poder entender capítulo 12 de Apocalipse. No final do verso 5 de capítulo 12, está falando que quando as mulheres, que é o povo de Deus do Velho Testamento, teve esse filho, que se faz referência a Jesus, ele foi arrebatado. Por que esse filho é muito dado ênfase ou uma descrição? Nós todos sabemos que esse filho representa Filho de Deus, Jesus Cristo. Ali, João está mais interessado na fala sobre Jesus como glorificado. É por isso que Deus, no capítulo 1, exalta Jesus como sendo aquele que está glorificado ao lado da mão direita do Pai. Então, João Lucas está interessado na apresenta Jesus na sua forma humana, mas sim apresenta Jesus na sua forma divina, na sua forma glorificado. É por isso que ele fala, quando que menino nasce, logo ele será arrebatado para Deus. Interessante, para não nota, é que para Deus o tempo é insignificante. Não sabe que Salmos está falando, para Deus Milano é um dia e um dia é Milano. Então, tudo que se usa ali no livro de Apocalipse 12, essa está falando desse conflito de uma maneira tão simples que está pensando que acontece num piscar de olhos. Mas, na verdade, houve um tempo, mas que não esqueça de um detalhe também, que nosso tempo é definido por astros, como o Sol, a Lua, ou seja, pelo movimento da Terra, translação e também da rotação. Então, para nosso tempo, é de acordo com nos volta através na nós mesmos e também no Sol. E se não ser fora desse planeta, o tempo se torna diferente. Então, o tempo para Deus é diferente. Cuide de nós.
E logo no verso 6 de capítulo 12, está falando que as mulheres fugem para o deserto e lê para 1260 dias. Não fala na lição anterior que os 1260 dias é aquele mesmo tempo que as duas testemunhas passam, naquele tempo vestido de pano de saco, certo? Que eles passam 1260 dias, que é igual com 42 meses, também que é igual a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora, tem um detalhe interessante nesses 1260 dias. Eu sabia que o ministério de Cristo, Jesus na Terra, foi de 1260 dias? O livro de João está falando que o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. Fazer conta, quanto dia que tem 3 anos e meio? 1260 dias. Então, o ministério de Jesus foi 1260 dias. Então, ele é uma imagem referida ao ministério que o povo de Deus fará nos últimos tempos, durante 1260 anos, nesta terra, profetizando, ou seja, anunciando as palavras da boa nova para todo o mundo. E logo após esse filho foi arrebatado para o céu e as mulheres fugem para o deserto, durante esse período de 1260 dias, no deserto. Logo ele introduz agora um novo cenário para explicar por que está essa grande batalha. Ele está falando assim, que houve guerra no céu entre Miguel e seu anjo e também o dragão e seu anjo. E em alguns versículos anteriores, ele está falando que esse dragão, com sua cauda, ele traz até essa parte das estrelas. No capítulo 1, verso 20 de Apocalipse, fala que estrelas simbolizam anjos. Mas nesse sentido ali, isso simboliza anjo caído que Satanás traz com o engano. Agora, é interessante para nos notar. Ou seja, como foi as guerras no céu? Cheio de nós, às vezes, usa imagem, ou seja, fantasias de filmes. Imagina anjos da guerra com poderes estar de suas mãos, ou de suas testas, ou de qualquer lado de seus corpos. Manda para o companheiro, Deus da guerra com seus anjos, contra Satanás com seus anjos. E até parece estranho, porque essa ideia de guerra física que até encontra na Bíblia entre Deus e Satanás. Mas alguém pode perguntar, por quê? Meus queridos, hoje uma coisa ali. Um pai de 32 anos pega guerra fisicamente com um filho de 3 anos. Eu começo logo a ter. Tipo assim, fisicamente falando, se um pai tem que lidar para a guerra com seu filho de 3 anos, tipo assim, que ele não queria chamar de guerra, que ele é um massacre. Então, Deus lutando com Satanás, meus queridos, ele é uma luta injusta. Então, Deus cada luta com Satanás de maneira física, mas sim eles é uma guerra ideológica. Por que ele é chamado de ideológica? Não hoje na estudo de lição, essa semana, que aquele cauda de Satanás, ele simboliza o quê? Ele simboliza engano e profetas falsos. Então, isso está falando em termos de o quê? Palavras, ideias de engano. Outra coisa que eu gostava de não perceber é que quando você estudava que as 7 igrejas, na igreja de Pérgamo, Jesus está apresentando como que ele tem uma espada afiada na sua boca. Em Flabanhos que, como que estava a guerra, espada-se dentro da boca. Então, é um simbolismo que demonstra que a palavra de Deus é que está fazendo o quê? É que está em conflito entre Satanás, entre palavra de Satanás e palavra de Deus. É por isso que a Bíblia está falando em Hebreus 4:12, fala assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ainda no livro de Efésios 6, ele apresenta que as armaduras do cristão, e um desses é a espada do Espírito, também simbolizando a palavra de Deus, que é o Espírito que inspira os profetas a escrever a palavra de Deus. Então, essa guerra não é uma guerra física, não é uma guerra literal de força, porque seria injusta entre Deus e Satanás, mas sim uma guerra ideológica de quem está certo, quem está falando a verdade. Logo agora, capítulo 12 está presente que Satanás, que encontra mais seu lugar no céu, e foi expulso para a terra. Agora, qual que é o tempo histórico? Meus queridos, Apocalipse 12, no caso ele fala que quando o filho foi levado para o céu, é que houve o quê? Essa grande peleja. Tem algumas pessoas que pensam que essa peleja no céu acontece logo
quando Satanás começa o pecado, que foi expulso do céu para a terra. Mas essa imagem ali mostrada no capítulo 12, essa fala que a batalha foi ganha no céu, completamente. Foi depois que Jesus ascende para o céu. Por quê? No capítulo, ou seja, no livro de Jó, capítulo 1, verso 6 em frente, está fala de um concílio celestial, onde Satanás sempre está no céu, como representante desta terra, como dominador. É por isso que é apresentado no Apocalipse 12 como tendo coroas, diademas na sua cabeça. Ele é uma forma falsamente que Satanás usa que é usurpa o trono desta terra. E agora, Satanás se representa, não agora, né, que tempo passado, Satanás se representava a humanidade. Jesus bem e traz o que? Esse trono, esse reino de Simão, através dessa morte. E eu separo uma coisa que Jesus fazia quando estava na tentação. Por que Jesus que pega Satanás e fica te rola no chão, pega o companheiro, que é mais forte? Que teve nada de força, não. Que foi aquela batalha em Jesus e Satanás? Assim diz o Senhor. Que assim diz esse Senhor, pode ser boa arma, minha arma que tu usa, que é para nos vencer dados inflamados do inimigo na nossa vida. E então, Satanás é expulso de céu, depois da cruz. Essa ideia é retirada também do livro O Desejado de Todas as Nações. Logo após a morte de Jesus na cruz e essa ascensão, ele descreve como é que Satanás não mais houve lugar no céu e foi expulso para a terra. Alguma pessoa pode perguntar, mas para onde que tem que ser expulso para a terra? Meus queridos, que ele é simplesmente uma forma de Bíblia mostra que Satanás, o único povo, o único mundo que consiga enganar foi esta terra. Não quer dizer que Satanás acabou para aqueles outros mundos, mas nesta terra é forma sem núcleo, por causa Eva e Adão, deixa ser enganado para palavras de Satanás. E foi atirado para a terra Satanás e seus anjos, no sentido que foi só nesse planeta Terra que no ser humano dá abertura para esse engano entra. E o livro de João está falando que quando Jesus morre, foi expulso o príncipe deste mundo. Ele é quem é mais o rei deste mundo. Mas ainda, se uma pessoa perguntando, mas, olha, se a guerra já está vencida no céu, se isso tudo feito, por que nós ali na terra ainda no céu sofrem? Hoje eu sei que a Bíblia está falando no Apocalipse capítulo 12. Na Apocalipse capítulo 12, verso 12. Não é de dizer que a palavra de Deus está falando. Por isso, festejai aos céus e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nota ali que fala que agora Satanás diz para nós, tipo assim, nós é o único que no universo que dá Satanás espaço nesse mundo, predomina. Então agora ele diz com um raiva específico para o povo de Deus. O que ele significa? Ele significa que o céu agora se festeja porque escapa para entender o caráter de Deus. Porque era o caráter de Deus que sábado ser o quê? Protestado na pessoa de Satanás, dizendo que Deus é injusto, não dando liberdade para essas pessoas, para ser liderados, para ser súditos. E as mesmas ideias que Satanás usa para nós também, ali nesta terra, que Deus quer te deixar nos ser livre. Não estou obtendo religiões que falam que nós é livre, agora você vive debaixo da graça e não mais debaixo da lei. É no sentido que nós é salvo, nunca tem nada a ver com a lei, mas sim somente com a graça. Mas não sabe que nós vive debaixo da graça para dar fruto que é a lei de Deus na nossa vida. A lei representa o caráter de Deus. É por isso que o céu hoje está alegre, está festeja, porque na morte de Cristo, Satanás foi provado como sendo o assassino do próprio Deus. Que coração sem amor. Mas Deus, amando de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é para resgatá-lo dos laços da morte. Aceita esse Jesus na coração. E certamente, não tem um poder de vencer esse inimigo, que ele é forte, sim, mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é muito mais forte. Outro texto que eu gostava de compartilhar
é que Satanás já foi expulso definitivamente do céu. Se as guerras já foi ganho no céu, por que ainda não se sofre ali nesta terra? Que compartilha conosco um verso que está no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 24 a verso 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. Se Jesus é rei e ganha as batalhas, por que ainda na terra ainda tem o desenrolar desta batalha, dessa guerra? Por quê? Eu falei que Jesus está reina, de acordo com nesse verso, Jesus é rei e está reina, mas ainda precisa pôr todos os inimigos debaixo de seu pé. Ainda a batalha ali nessa terra que está consumado. Por isso ele falou assim, o último inimigo a ser vencido, derrotado, é a morte. Quando Satanás foi expulso do céu, agora ele tem um ira, está chateado, enraivecido, com cólera. Contra o quê? Contra o restante da descendência da mulher. Que ele está levando a lembra da primeira promessa bíblica que Deus dá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Que Jesus está falando, ou seja, que Deus está falando que porém inimizade entre ti e a mulher. Entre descendência da mulher e também a serpente. Então agora, Satanás também com toda a raiva contra o restante da descendência da mulher. Meus queridos, Deus está falando através de João, no livro de João, ele fala, todos quanto receberam a Jesus, me dá poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, assim como Jesus é o Filho de Deus, nós, através de aceitar Jesus no nosso coração, com o batismo, tanto da água como do Espírito Santo, nos passa a ser reconhecidos na corte celestial como sendo filhos de Deus. Então Satanás hoje me consegue derrota Jesus na cruz e agora está chateado com o restante dos filhos de Deus que fica ali na terra. E um detalhe interessante que é adicionado ali, fez mulher quando vai para o deserto, é bem com asas de águia. As asas de águia é mostrado, ele é uma imagem também entrada no livro de Êxodo, capítulo 19. Que mostra que Deus protege Israel no deserto como uma águia leva seus filhotes nessa asa. Então ele é uma imagem do Velho Testamento. E aí está falando que nesse deserto que as mulheres vão com asa, é o quê? Eu fui sustentado por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa é mesmo profecia de 1260 anos. Que as mulheres, representando o povo de Deus, está no deserto. Agora, essa expressão no deserto, que significa fome, que significa fome, está com roupas sujas, estragado. No contexto hebraico, judeu, está presente que deserto, isso simboliza a sustentação, ou seja, o sustento de Deus para seu povo, ser proteção. De noite, Deus estava no meio de seu povo com o quê? Com coluna de fogo, tipo se aquecendo aquele frio de deserto. De cedo, ele estava com coluna de nuvem. Aquele calor de deserto era diminuído pelo quê? Pela presença da nuvem. Da coluna de nuvem. Então, para o judeu, quando fala deserto, está conectado com o cuidado divino e esse sustento do povo de Israel no deserto, que nunca suas roupas fica que nunca se roupa fica rasgado, marrotado, nessas sandálias que estraga. Tudo que ele está aponta no livro de Apocalipse, que a mulher no deserto significa que durante o tempo da perseguição, Jesus te protege e te sustenta seu povo. Nessa situação que você que me sabe, Jesus que falou, olha, minha filho, eu sou o teu sustentador. Eu sou o teu provedor.
Não foca em Jesus e Ele está sustentando nos desertos da vida. Um outro detalhe é que falei que esse dragão, ou seja, agora está troca as palavras dragão e está utiliza serpente. Ok? Está fazendo um intercâmbio dessas palavras porque são a mesma pessoa, a pessoa de Satanás. Eu falei que abre-se a boca e um rio de água corre, sai de sua boca, vai contra a mulher. Por com que pode fogo a mulher? Em outras palavras, pode fazer com que o povo de Deus está fogo nos seus enganos. Agora, essa imagem ali também de água, sai de boca do dragão, isso simboliza o inimigo do povo de Deus que está tentando alcançar o povo de Deus para sufocar. E ali é uma imagem tirada do Velho Testamento também. Não te pode encontrar no livro de Salmos, capítulo 124, verso 2 a verso 5. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Então, ali no todo, essa imagem de que quando o inimigo está tentando sufocar o povo de Deus, é representado como águas que está sufoca a alma do justo. Agora, qual é a resposta de Deus? Qual é a promessa de Deus que quando esse dragão bota água de sua boca contra o povo de Deus? Qual é a promessa de Deus? Não tem encontra essa promessa de Deus no livro de Salmos, capítulo 32, verso 6, que está falando o seguinte: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Meus queridos, essa é a promessa de Deus. Quando encheu água nas vidas de perseguição, de que os problemas, ele está falando, mas Deus está fazendo com que atinja nossa espiritualidade. Se nós estamos somente no abre nosso coração a esse Deus. E ainda Apocalipse retrata que a terra, bem em favor da mulher, abre-se boca e que a água foi entrar de dentro e fichar. Que isso é uma alusão à rebelião de Datã, Coré e Abirão, que quando eles rebelam contra a liderança de Moisés, que simbolizava a liderança de Deus no seu povo, o que acontece? Eu falei que houve um terremoto grande. Terra abre-se a boca e tudo que as pessoas que ficam ao lado de Datã, Abirão, foi o quê? Foi esmagados debaixo da terra. Então é simplesmente uma alusão ao Velho Testamento, que fala, a terra abre-se a boca, que é para ajudar a mulher assim tragando as águas que saem de boca do dragão. E o último texto, que é verso 17, então assim, irou-se o dragão contra a mulher e vai fazer guerra contra a mulher e restantes de seus descendentes. Agora tem uma característica, que esse que guarda mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Por que aqueles que guardam os mandamentos de Deus é uma das características do povo de Deus? Meus queridos, essa guerra que começa na céu é uma batalha sobre realmente o que é o caráter de Deus. Se ele é um caráter de amor e de liberdade, ou um caráter de injustiça e não a liberdade. Porque que ali foi a acusação de diabo contra a pessoa de Deus. Por isso que nos últimos tempos, quando Satanás já perde essa batalha na céu, que já bem terra, bem faz sua última batalha, chamada a Batalha do Armagedon. Então, esse desesperado, esse chateado, porque perde aquela batalha na céu. Então, esse está fazendo tudo possível de destruir tudo coisa que pode mostrar o caráter de Deus. E ele sabe que a lei é uma revelação da caráter de Deus. Então, o povo remanescente é aquele povo que exaltará o caráter de Deus nesta terra. Meus queridos, como pensa só na sábado, mas tudo que é mandamento como um todo. Deus quer que não leva seu nome em vão. Deus quer que não olhe para um dia com intenções de puras. Deus quer para nosso coração ser puro diante dele. Não reflete o caráter de Deus. Não obedece aos pais. Que não ser ciumento ou fica com ciúmes de pessoas que... Ou outra palavra melhor, cobiça bens materiais de pessoas. Ele fala, não reflete o caráter de Deus. Então, característica. Então, a característica do povo de Deus nesta terra é reflete o caráter de Deus através da guarda dos mandamentos. E segundo característica, o testemunho de Jesus.
testemunho de Jesus pode ser tanto de Jesus mesmo, quando estava na terra, e como também sobre Jesus. Mas o livro meio de Apocalipse 19:10 está falando que testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. A Bíblia está falando claramente que sem profecia o povo se corrompe. Então Deus tem dado nós espírito de profecia, que é o Espírito Santo atuando através de profetas, o quê? Com palavras, ou seja, com mensagens diretas de Deus para o tempo específico do povo de Deus. E como nós não estamos no tempo de fim, Deus tem dado uma mensagem especial para nós. E nós, como adventistas do sétimo dia, não acredita que esse dom foi revelado através de nossa irmã Ellen G. White. O último ponto da lição é qual que é a estratégia de Satanás para que os últimos dias ali que nós não estamos a ver. Qual que é essa estratégia? Meus queridos, como não lê na lição, está falando também com sinais, prodígios, milagres. Não sabe que Jesus, quando estava no seu ministério ali na terra, ele utiliza seus sinais, milagres, curando pessoas de todos certos tipos de doenças, tudo que é lá. Jesus pode curar. Esse mesmo Jesus também falou que seus servos também faziam o tal depois dele. E é verdade que isso está a ser feito. Mas hoje, quando não estou hoje, no mundo de hoje, no mundo religioso, tem religiões, ou seja, denominações, que estão a fazer milagres. E de nós não pode ficar confuso quanto a esses milagres. Será que é de Deus ou de Satanás? Meus queridos, não deixa a palavra de Deus. Responde a essas questões ali. Porque Satanás tem poder de transformar em anjo de luz, e fazer prodígios, assim como no hoje na lição. Agora, tem um texto que eu gostava de partilhar com nós, de espírito de profecia. Esse texto também respondendo essa pergunta, por que hoje em dia, a nós como povo de Deus, como nós não acredita, adventista do sétimo dia, por que nunca está fazendo sinais ou prodígios dentro da igreja, curando pessoas? Não quer dizer que nós nunca está fazendo, não está fazendo sim, mas só que às vezes é caudado no nosso meio, é algo corriqueiro. Então, como responder a esta pergunta? Livro de Eventos Finais, página 169, também respondendo essa pergunta. Nem hoje eu dizer que Espírito de Profecia está falando. A maneira por que Jesus trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus, hoje, não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Ainda continuando, no próximo parágrafo desse mesmo texto, está falando assim, o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que foram operados. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Amém? Hoje, interessante nota ali naquele texto de eventos finais, é falando que nos últimos dias, mas Deus que tem permite esse povo trabalhe dessa maneira, porque Satanás, seu último engano, é o quê? É uma contrafação de que Deus está fazendo verdadeiro. É por isso que Ellen White está aconselhando a que espera que esses tipos de milagres e prodígios no meio do povo de Deus de maneira tão direta e tão grande, porque Satanás tem usado nos últimos dias para enganar. Olha, o livro de Mateus está falando que se nunca toma cuidado, o engano de Satanás é tão poderoso que, se possível, ele até engana o povo de Deus. Por favor, meu querido, Satanás é um inimigo vencido. Quer ter uma melhor notícia que ele?
coisa mais sabe que tem você não guerra e sabe que é bom jogar já. Se a nós nos está em Jesus, nós é mais do que vencedores. Lição que não deve aprender de capítulo 12 é que existe uma batalha. E nos está nessa batalha. Essa batalha é ideológica. Jesus já vence Satanás na cruz e Satanás já foi expulso. É bem para a terra, porque é ali onde que nós nos dá espaço que é para trabalho na nossa vida. Mas hoje, no nome de Jesus, se não aceita Jesus, não é dado o poder de ser feito filhos de Deus. E não deve refletir seu caráter através da guarda de mandamentos e também do testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Que a paz de Deus pode superabundar no nosso coração e levar-nos a pensar sempre que nessa batalha, a mim é vencedor. A Bo é um vencedor. Meus amigos, lutemos. Acabo temendo de que situação que você passa. Porque a vitória é nossa. Ora vem, Senhor Jesus.